Leonardo Castelo Branco, diretor da Coopercon. Estamos aqui hoje com a Cleane Lima, supervisora técnica do grupo Impersic. Cleane, queria que tu falasse um pouco sobre ti, sobre o grupo Impersic, como é a linha de atuação de vocês, a abrangência do atendimento, assim, como a Impersic atua no mercado, especialmente assim no ramo da construção civil. A Impersic, ela trabalha com segmentos diferentes. Tem o segmento da construção civil, o segmento de higiene profissional, a área de medicamento, a área de cozinha, que é a parte de equipamento com a cozinha, e a área, são esses 5 segmentos, esses 4 segmentos que a gente tem atualmente. A gente abrange toda a área de indústria, desde a indústria de açaí até a indústria frigorífica, também a área hospitalar, e a construção civil, ela atende toda a obra do governo, obra de projeto, obra de mineração. Então, essa área toda da construção civil, ela atende essas áreas. Dentro disso, a gente tem a parte também de material para cozinha, indústrias industriais, e também está dentro desses projetos. Quando cria dentro da construção civil, a gente tem aqueles projetos relacionados a isso, que necessita dos equipamentos dentro dessa área. Então, a gente trabalha com tudo isso, tá? Aí falando um pouco sobre o tema do painel técnico que vocês vão apresentar aqui no stand da Indústria da Construção, o tema é Tratamento de Água Industrial, Eficiência Operacional, Integridade de Ativos e Sustentabilidade. Conta um pouco para a gente como as indústrias devem pensar a questão do tratamento de água. Leonardo, hoje, a gente iniciou esse trabalho faz mais ou menos um ano e meio, porque a empresa que a gente tem da higiene profissional, que é a DVC, ela foi comprada por um grupo internacional chamado Solenis. E o forte da Solenis é o tratamento de água. Então a gente entrou para esse segmento da nossa área, começamos a fazer um trabalho de campo. E o que a gente já tinha os clientes, a gente via os problemas nos clientes. Aí quando a gente trouxe o tratamento, o que a gente vê muito hoje? As empresas, as indústrias, elas ainda têm muita perda, quando eu estou falando financeiramente, quando ela não olha o tratamento de água como um processo que vai trazer recurso para eles. Acaba que eles acabam desperdiçando muito recurso hídrico, que eles poderiam aproveitar. Vou dar um exemplo para você. Quando a gente está falando de campo, a gente vê muito os clientes só fazer o tratamento de água quando ele já está com problema instalado. Aí, quando ele já está com problema instalado, isso vai ficar muito mais caro e o risco é maior. O risco de dar errado, o risco de não funcionar. Ou então, problema, por exemplo, vou dar um exemplo para você, caldeira parou. Imagina uma indústria que ela está em plena produção e essa caldeira para. Então, quando ela para, ele começa a ter vários problemas direcionados a isso. Quando você entende tratamento de água, quando olha para o sistema, você observa o quê? Que o tratamento de água ele está em todo o processo. Toda indústria precisa de água para funcionar. Sem água, ela não funciona. Tá? Então, dentro desse processo todo, a gente está encontrando o quê? A cultura. Hoje a gente tem uma dificuldade com as empresas para fazer com que elas mudem a forma cultural delas de pensar no tratamento. Entendeu? Quando eu falo, por exemplo, de dieta, um exemplo, eles só fazem muito um processo o quê? O finalzinho do processo, que é o quê? A correção de pH e a cloração, por conta da legislação 888, que pede que seja assim. Só que você encontra cliente no mercado que diz, eu vou fechar meu poço porque eu não consigo resolver o problema. E aí tu chega lá, faz as análises, aí você vai observar o quê? Que o problema dele é a turbidez, que você consegue resolver com coagulação, flotação, que você consegue resolver sem que ele precise fechar o poço. Só que o que está faltando no mercado paraense, que a gente atende, a gente trabalha o Pará, o Piauí e o Maranhão, e também Macapá, é que tem pouca informação relacionada ao processo de tratamento. Então, as pessoas elas não sabem o que o tratamento pode fazer. Na cabeça da indústria é mais um custo. E aí você faz uma pergunta assim, o sistema está trabalhando para você ou você está trabalhando para o sistema? O que está acontecendo? Porque hoje existe uma inversão de valores. A gente vê o quê? A indústria trabalhando para o sistema. E, na verdade, ela tem que preparar o sistema para trabalhar para ela. Tu já entraste um pouco nesse tema aqui. Torre de resfriamento e caldeira são equipamentos críticos para a operação industrial. De que forma o tratamento de água pode impactar na cadeia da produção? O que acontece? Quando eu estou falando de tratamento de caldeira e de torre, se eu não trato, eu tenho problema com incrustação e corrosão. As incrustações, elas fazem o quê no sistema tanto de caldeira como no sistema de torre? Ela diminui a produção desse equipamento. Então, vou dar um exemplo assim, que acontece muito no mercado atualmente.
A gente vai, o cliente fala assim, minha caldeira está consumindo muita energia, ou seja, consumindo muita matéria-prima, matéria-prima ou material que abastece a caldeira. Por exemplo, está consumindo muita madeira. Aí ele acredita que é porque o problema está a madeira é ruim. Mas não é. É que o equipamento perdeu a eficiência que deveria. E quando eu estou falando de incrustação, a gente tem um outro risco, que é o superaquecimento dessa caldeira. Superaquecimento causa dano e pode até explodir e chegar a acontecer acidentes graves, que a gente já tem alguns históricos pelo Brasil. Então, um dos nossos principais cuidados hoje, a gente tem laboratório próprio. Então, quando a gente faz análise de água do cliente, quando a gente indica um produto, a gente não fez levianamente aqui. A gente faz um trabalho de acompanhamento com o cliente. A gente dá toda a área de assessoria técnica para esse cliente. Pega a caldeira dele ou a torre, a gente faz as análises, ele vai receber as primeiras análises, a gente apresenta essas análises para ele. Começamos a fazer um trabalho e semanalmente, 2 vezes por semana, o técnico em química vai, faz a amostra de campo e faz os testes no próprio campo. Depois, 1 vez por mês, traz a amostra para o laboratório para a gente confirmar se o que nós estamos vendo em teste de campo é o que está realmente acontecendo no laboratório que a gente tem em Lauca. Então, a gente tem uma química responsável, ela faz toda essa parte de laudo. Então, a gente tem todo um aparato para atender esse cliente. O mercado é extremamente desafiador. Por quê? A gente tem cliente que perde caldeira em 4 anos. Até porque a água do norte, da região norte, especificamente Pará, ela tem um pH ácido, que para você ter uma ideia, eu pego o cliente com pH de 4,5, 5, a caldeira ela precisa estar entre 10 e 11. É o ideal, é o melhor dos mundos. E aí eu tenho que fazer uma alcalinização dessa água com um produto para evitar a corrosão, para evitar a incrustação e tornar com que essa caldeira dele viva, não só tenha vida útil não de 4 anos, mas de muitos anos. E quando eu falo de sustentabilidade, que a gente traz para dentro da torre, eu perco muita água às vezes, quando ela começa a fazer a evaporação, eu perco muita água porque a torre não está circulando corretamente o produto. Então a gente sempre faz essas observações para o cliente, a gente tem toda uma equipe técnica preparada para isso, a gente tem laboratório próprio, que a gente sempre frisa, porque o maior desafio hoje no mercado de água é você conseguir fazer todas essas análises e ser confiável, entregar para o cliente em tempo rápido. Por quê? Se eu tiver um problema de infiltração, eu não tenho tempo de esperar 30 dias de um laboratório terceirizado me passar. Eu tenho que agir o mais rápido que eu puder para evitar os problemas de incrustação ou problemas mais graves. Por exemplo, a gente já teve situação de caldeiras pararem. Torre de resfriamento com questão microbiológica. Então, imagina que a torre de resfriamento ela resfria todo um sistema de uma indústria com microbiologia. Então, assim, é um mercado desafiador. A gente até faz um apelo para as pessoas das indústrias. Elas começam a interagir e entender como que funciona o tratamento de água. O que vai trazer de custo para ela? Você acha que é custo, mas na verdade é produtividade, é ganho de tempo, é ganho de KPIs dentro desse processo que a gente vai fazendo todo o acompanhamento. Deu para entender bastante, Cleane. Fico no aguardo da tua palestra, acho que vai ser um tema bem interessante. São soluções que eu ainda não conhecia da InPC, que acho que mais pelo meu ramo da habitação ainda não tive a necessidade de me aprofundar no tema, mas eu vejo que isso aí é um assunto que vai perdurar por muito tempo, esse tema da água. Acho que ele é muito relevante para a nossa sociedade, para o nosso futuro sustentável, né? E obrigado pela participação, acredito que vai dar tudo certo no painel e muito sucesso e vida longa aí para a InPERSIC. Com certeza. E aí, só para finalizar, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente, na nossa cabeça, por a gente estar rodeado de rio, a gente acha que a gente tem muita água. A gente não tem mais essa muita água disponível. É pelo contrário, ou a gente cuida da água ou vai faltar. Na verdade, a gente já falta. A gente já não tem tanta água de qualidade. Então, a gente precisa trabalhar. E quando eu falo, todo mundo fala em sustentabilidade, mas como é que eu estou trazendo essa sustentabilidade para dentro da minha indústria? Como é que eu vou fazer para trazer essa sustentabilidade? Porque no documento, no papel, sustentabilidade é muito bonito. Mas como é que vai funcionar isso dentro de um projeto? Você falou, eu trabalho na construção civil. Construção civil é uma área que demanda água. Mas ela poderia, por exemplo, usar uma água de reuso. Sim. Ela não precisaria usar uma água limpa, 100% vindo do poço ou de uma fonte. Ela podia usar uma água de reuso. Então, quando a gente fala de água, a gente fala de todos os setores. Ninguém vive sem água.
entendeu? E é preciso de água de qualidade, de padrão. O que a gente entende hoje de água? É que cada dia mais vai apertar esse processo de legislação, de cuidado, de tratamento, os índices, parâmetros de água estão sendo mais exigidos. Eu preciso entregar uma água, se eu não for reusar a água, mas eu for devolver, eu tenho que devolver ela que nem a Conama pede, entendeu? Dentro dos padrões, se não está errado, não vai devolver e eu vou ter problema com ambiental. Então, é uma cadeia que a gente tem que entender todo esse processo, mas é fantástico o mundo da água. Tá, e tem muito para a gente aprender, tá? Obrigado, viu, Cleane, pela participação. Tudo de bom para você. Obrigada.